Vamos lá, promessa é um compromisso que alguém assume de dar ou fazer alguma coisa. Só que quando se trata de promessa de Deus, ela tem uma relevância muito maior. A promessa, quando se trata vindo da parte de Deus para nós, ela tem um peso maior, é como que fosse um contrato. Só que quando eu falo de contrato, irmãos, eu estou falando de cláusulas. Cláusulas essa que é da minha parte e da parte dele. E se não for cumprido essas cláusulas, o contrato pode ser quebrado. O contrato pode ser encerrado. O contrato pode ser finalizado. E tem crente que ele não entende que as promessas de Deus há um aparato divino, da justiça divina, e ele acha que eu estou enquadrado, mas eu só não quero entrar pelas cláusulas. Antes que eu fale das promessas de Israel, nós temos que, a segunda coisa, existe dois tipos de promessa. Não existe só um tipo de promessa. Quando se trata do homem aqui na terra que faz aquelas promessas, só existe um tipo, mas quando se trata de Deus, existe dois tipos de promessa. Primeiro tipo de promessa é a promessa condicional. Eu tenho que entender, e existe o segundo tipo, que é a incondicional. Irmãos, em hipótese alguma eu posso misturar essas duas promessas, a incondicional e a condicional. Porque quando se fala da condicional, é essa que entra as cláusulas, como que fosse um contrato. Deus disse a Abraão: sai, cláusula principal da promessa, sai do meio da tua parentela. Aí quando a gente vai pesquisar por que Deus pediu para que Abraão saísse, era uma família religiosa, sim, mas era idólatra. A idolatria reinava na família dos pais de Abraão. E Deus disse: olha, a primeira cláusula para a promessa é: sai do meio deles. Porque se você continuar com eles, mas é meu papaizinho, minha mamãezinha, eu amo tanto meu pai, eu amo tanto a minha mãe. Eu sei que você ama, mas ou você sai, ou você não se enquadra no meu contrato, nas minhas cláusulas. É essa que eu exijo. Então, irmãos, a gente não pode misturar a promessa condicional com a promessa incondicional. Pastor, mas qual é a promessa incondicional? Eis que cedo venho, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele diz que independente se eu guardar o que eu tenho ou não, ele vem. Isso é uma promessa incondicional. Não depende de nós para Jesus voltar. Ele prometeu que vai voltar e ele voltará, tá? Isso é uma promessa incondicional. E quando eu leio a introdução, eu percebo que quando Deus deu aquela promessa para Abraão, não foi uma promessa simples como eu acabei de relatar para os irmãos, que era o retorno de alguém para casa. A promessa que Deus tinha com Abraão ia muito mais longe. Tinha obstáculos, tinha dificuldade, mas tinha propósito. A promessa de Abraão não era só para ficar com ele, com a sua parentela. A promessa que Deus tinha para Abraão era colocar aqui na terra uma nação chamada Israel, o qual ia fazer parte do reino dele aqui na terra entre os homens. Essa nação, ela ia ser o centro da administração do reino de Deus aqui na terra. Que com essa nação iria vir o Messias, o qual, de acordo com a promessa, ia ser recebido pelo povo e assim ia ter um Messias entre os homens. Mas a gente sabe de que a história, com o passar do tempo, 4.000 anos depois, isto não aconteceu. E Israel acabou perdendo a prioridade dessa promessa, e essa promessa acabou sendo espalhada por toda a terra, fazer parte do reino de Deus.